pouco sobre o sistema Linux. Eu vou estar falando especificamente sobre o sistema Linux Debian, o Debian 8. Por que o Debian 8? Por que Linux? Por que sistemas operacionais? Sendo que já tem um monte de gente falando sobre isso, né? Na verdade, a minha intenção de estar trabalhando com o sistema Linux é trazer para os usuários que nunca utilizaram o sistema Linux ou que têm medo de utilizar o sistema Linux ou que por algum motivo já começou a trabalhar com o sistema Linux e não conseguiu ou tem medo de usar ou nunca tiveram acesso ao sistema Linux e tudo que vê sobre o sistema Linux na internet acaba vendo aí um sistema difícil, os comentários das pessoas falando que o sistema é complicado, que o sistema é só para as pessoas que conhecem tecnologia. Na verdade, o sistema Linux não é somente para as pessoas que conhecem tecnologia. Também é para as pessoas que só navegam na internet. Também é para as pessoas que editam imagens. É também para as pessoas que utilizam Word, Excel, PowerPoint. É também para as pessoas que trabalham com vídeos, né? Então vocês vão aprender que o sistema Linux ele é também para as pessoas comuns, não nerds. E o sistema Linux, você, pessoa comum, você que utiliza somente a internet, que utiliza somente o computador para ver fotos no Facebook, postar coisas no Instagram, você vai ver que para você ele vai ser uma ferramenta, ou seja, um sistema operacional muito fácil de usar e muito tranquilo. Por quê? Porque ele é muito parecido com o Windows. Ele está num estágio de maturidade já hoje que é muito parecido com o sistema Windows. E quais são as vantagens que você vai ter ao utilizar o Linux? Eu vou te falar algumas vantagens. Primeiramente, o Windows hoje ele obriga você a utilizar muito recurso de máquina, ou seja, traduzindo de uma forma bem simples, você precisa ter um computador caro para você ter o Windows. Principalmente o Windows 10, o Windows 8, você precisa ter um computador caro, com muita memória, com bastante HD, para você poder utilizar ele. Então a primeira coisa que você vai ter aí de vantagem é que você vai poder utilizar o Linux num computador menos robusto, num computador mais barato e ainda vai deixar o seu computador muito mais rápido. A segunda situação, a segunda questão é segurança. Obviamente que não vai depender somente do Linux, você também tem que ter o conhecimento um pouquinho de segurança. Não adianta também você ficar correndo atrás da insegurança, não. Você tem que ter um pouquinho de noção, né, que você também não pode ficar acessando qualquer coisa. Mas na verdade o Linux acaba sendo muito mais seguro, porque a quantidade de vírus feitas para o Linux é muito menor do que são feitas para o Windows. Hoje, os vírus do Windows são muito maiores, muito grandiosos e são muito mais fáceis de serem contaminados pelo Windows. Já no Linux, ele tem uma vantagem que a quantidade de vírus é bem menor. Então você tem aí uma qualidade maior de utilização do sistema, né? Então existe várias vantagens para você. Então a gente tem aí, já apontamos o primeiro, que você pode utilizar computadores de menor potência, ele vai ficar rápido do mesmo jeito. E você também vai utilizar o computador sem medo de pegar um vírus, porque a quantidade de vírus, não que não exista, tá? Mas a quantidade de vírus feitas para Linux é bem menor. Por quê? Ele tem uma qualidade maior na questão de segurança. Então, a partir da hora que você consegue utilizar ele seguramente, mantém ele atualizado, você vai ver que a segurança dele é bem maior do que a do Windows, que é muito menos a probabilidade de pegar um vírus no Windows é muito maior do que no Linux. Não que não exista, tá? Mas é bem menor. Existem outras vantagens, tá? Vamos supor, além da velocidade, você vai estar utilizando aí 100% da sua conexão da internet. Enquanto o Windows reserva aí um percentual para o Windows Update, para poder utilizar alguns recursos dele mesmo, ele reserva um pedacinho da internet para poder fazer esse tipo de serviço que ele utiliza. O Linux não, ele vai te deixar 100% da internet livre para você poder utilizar da forma que você quiser. Então a segunda vantagem é essa, que você vai ter o sistema operacional totalmente livre de utilização da sua banda de internet para ele próprio, né?
Ele é fácil igual ao Windows? Vou te dizer, você vai ter que se adaptar um pouquinho, mas depois que você se adaptar, você vai ver que ele é tão simples quanto o Windows, né? Uma das vantagens legais do Linux é o seguinte, você não precisa ficar correndo atrás de aplicativos em sites de download. Por quê? O Linux utiliza alguns recursos chamados de repositórios. Então, através desses repositórios, a partir da hora que a gente configura esses repositórios, a gente consegue ter acesso a qualquer aplicativo do sistema Linux. Isso mesmo, você simplesmente precisa procurar numa lista, ou seja, como se fosse, vamos dar um exemplo bem legal. Provavelmente você deve ter um celular, um smartphone na sua mão, né? E você deve conhecer lá. Se você tem se você tem, por exemplo, o Android, você tem o Google Play. Lá no Google Play você tem todos os aplicativos, não tem? Você não precisa entrar na internet para ficar procurando jogos, procurando aplicativos. Não, tá tudo no Google Play. Se você tem o iPhone, você vai ter lá a loja do iPhone, que você também vai procurar lá os seus aplicativos, beleza? E no Linux é muito parecido isso daí, é muito idêntico. Por quê? Você tem um repositório, você tem um local onde fica todos esses aplicativos e você pode baixar esses aplicativos no momento que você quiser. Então essas são as vantagens, essas são as qualidades do Linux que você não vai encontrar por enquanto no Windows. Lembrando que o Windows, agora na versão 10, eles estão começando a implementar essa situação, né? Você já encontra as lojas de aplicativos do Windows, onde você encontra, né, alguns aplicativos. Se eu não me engano, aqui no 8 já existe isso, né, que é aquela lojinha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Existe uma loja, né, que você aqui, onde está os jogos, as câmeras. Então você consegue encontrar alguns aplicativos aqui já para comprar, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver se é aqui. Bom, enfim, eu não sei exatamente, porque eu não conheço muito bem o Windows, tá? Não é muito a minha praia. Mas eu sei que no Windows 10 você já tem uma loja, né, que você adquire já direto na loja e baixa como app do Windows. Isso foi implementado por causa do Windows Phone. Então, na verdade, ele é mais utilizado no Windows Phone do que no próprio Windows desktop. Mas tem lá sua lojinha. Se eu não me engano, a Microsoft já está até criando alguns recursos para você instalar somente da loja, né? Então tem essa questão também. Então é isso. O Windows contra o Linux. A gente vai entender um pouquinho essa qualidade e dessa vez eu quero começar do início. Você tem um Windows aí na tua máquina instalada e você não vai precisar formatar o seu Windows, de espécie alguma. A gente vai trabalhar com máquina virtual. Nesta primeira aula, a gente vai aprender aqui a como fazer a instalação da máquina virtual. O que é uma máquina virtual, gente? Na verdade, a gente vai instalar um aplicativo que este aplicativo vai virtualizar um computador. Isso mesmo, ele virtualiza, como se o seu computador fosse dois. E a gente vai conseguir rodar 2, 3, 4 sistemas operativos ou operacionais, como você achar melhor, simultaneamente. Olha que bacana. Então você não vai precisar remover o seu Windows totalmente. Você simplesmente vai precisar aí de ter uma máquina virtual e a gente vai subir a nossa máquina virtual dentro do nosso próprio Windows. Eu quero só deixar claro uma coisa, tá? Uma coisa que eu quero deixar clara para vocês aqui. Este Windows que vocês estão vendo aqui, vocês podem ver que é o Windows 8 Professional. A build dele é de 9200. Ele é um dos primeiros builds do Windows 8. Eu instalei ele cru aqui, ele não tem nada instalado nele, tá? Cruzão. E na verdade ele não está na minha máquina real. Ele não é a minha máquina real, ele é uma máquina virtual. Então se eu descer o mouse aqui, ó, ele vai aparecer essa barrinha, tá vendo? Ó, que eu tenho acesso a alguns recursos da máquina virtual. Então olha só que bacana que é você fazer uma máquina virtual no seu computador. Eu vou restaurar aqui, ó, tá vendo? Ó, sair da tela cheia. Quando eu clicar aqui, ele vai, você viu que piscou uma telinha anterior. Eu vou reduzir aqui, ó, eu vou diminuir essa tela. Olha que bacana. Isso daqui é a máquina virtual, ó. Tá vendo? Ela está rodando sobre um outro sistema operativo, que nesse caso aqui é o Linux, ó, que é o que a gente vai aprender. Esse cara aqui é um Debian 8 já estilizado. A gente vai aprender a fazer essas estilizações.
vamos aprender a colocar essa barrinha, vamos aprender a criar esse ambiente bonitinho, tá? Então, olha só, através da máquina virtual eu vou conseguir, neste momento, ensinar você a fazer a instalação do VirtualBox, que nada mais é do que este aplicativo aqui, ó. Perfeito? Ó. Observa que eu vou minimizar o Windows. Esse aqui, ó, é a nossa máquina virtual. Observa que eu tenho na minha máquina virtual o Windows 7, que foi um curso que eu dei de Windows 7 anteriormente. Aqui eu tenho o Windows 8, que eu acabei de instalar exatamente para poder fazer o nosso curso de agora. E esse Debian, que foi uma instalação que eu fiz aqui só para fazer um teste. Tanto é que este Debian aqui, ó, eu posso remover ele. Ó. Eu venho aqui, ó, remover. Então eu posso ter várias máquinas virtuais. Eu venho aqui e removo esse para a gente poder criar ele novamente. E vou apagar todos os arquivos. Olha só, sumiu a máquina virtual, ele não funciona mais. Beleza? Só mais uma questão que eu quero abrir aqui, que é o seguinte. Quando eu fazer toda a instalação do VirtualBox lá no Windows, ou seja, neste ambiente Windows aqui, ele vai aparecer o ícone do VirtualBox, que é essa caixinha aqui. Após isso, eu vou fazer uma pequena apresentação do VirtualBox lá no Windows. Vocês vão ver que é idêntico ao que você está vendo aqui, só que todo o curso eu vou me basear em cima deste VirtualBox aqui, tá? Que está dentro do meu Linux, dentro do meu Debian, perfeito? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o Windows 8, que eu vou ensinar vocês a fazer o download e também a instalação do VirtualBox, beleza? Primeira coisa então que a gente vai fazer, nesse primeiro momento a gente vai fazer o download da máquina virtual, tá? O download do VirtualBox. Então para isso você vai vir aqui no Internet Explorer, até o nome é difícil de falar, né? Internet Explorer. Você vai vir no Internet Explorer, vai abrir ele. Você pode utilizar o seu navegador, o navegador que você tiver aí, seja o Chrome, seja ele o Opera, seja ele o Firefox, pode utilizar o navegador que você quiser. Nesse caso, como não tem nada instalado aqui, ó, tem que vir por aqui mesmo, não tem jeito. Ok, abriu aqui, então a gente vai pegar e fazer o que, ó? Entrar no Google, www.google.com.br. Agora a gente vai digitar aqui na pesquisa a palavra VirtualBox, esse carinha aqui, ó. VirtualBox. Na hora já vai aparecer na primeira linha aqui, ó, aparece na primeira linha Oracle VM VirtualBox, VM de Virtual Machine, tá? Clica aqui. Feito isso, a gente tem aqui o download dele. Então você clica aqui em download do VirtualBox. Você vai ter as opções aqui do Windows OS X, que é o Macintosh, o Linux Distribution e também o Solaris. Vamos vir aqui, Windows Hosts. Observa que ele já vai me dar a opção de baixar aqui, dependendo do navegador vai aparecer no meio, etc e tal. Observa que ele tem 117 MB, ok? Eu já baixei esse arquivo, então eu não vou baixar de novo, então é só clicar aqui em salvar, ele vai baixar. E se você estiver utilizando o Internet Explorer, ele já vai praticamente baixar na pasta Downloads. Eu vou cancelar aqui, porque eu já baixei. Feito isso, baixou o arquivo? Baixei, ok. Então vamos agora fazer a instalação dele, correto? Vem aqui, Downloads, tá aqui o bichano, ó. Perfeito? Vamos instalar esse bichano aqui. Abriu aqui o aplicativo de instalação, né? Seja bem-vindo ao Oracle VM VirtualBox, Wizard Setup. Vamos lá. Aqui ele está pedindo para você fazer uma customização, né, na instalação. A gente vai deixar do jeito que está. E aqui normalmente, gente, eu tiro esses carinhos aqui, ó, porque eu não gosto de ter no menu Start e nem o ícone lá no Quick Launch. Eu prefiro não tê-los, mas se você gostar, pode deixar. Neste caso aqui ele está falando que ele não está encontrando interfaces para internet. Neste caso realmente essa máquina não tem, porque é uma virtual, tá? Então ele não vai te dar, provavelmente não vai te dar essa mensagem se você tiver uma placa de rede qualquer aí.
E agora a gente começa a instalar. Neste momento ele pediu aqui então um controle de conta, né, que seria permissão de acesso ao administrador. Vamos dar um sim. Ok, feito a instalação, então está falando aqui que o Oracle VM VirtualBox versão XPTO está completa a sua instalação. Então vamos vir aqui, Finish. Feito isso, vamos fechar. Está aqui o ícone do VirtualBox. Observa que eu vou abrir aqui, ó. Está aqui a tela. Obviamente que a tela que você viu no Linux lá, ela está toda escura, porque o tema que está lá no Linux é escuro. E o tema do Windows é um pouco mais claro. É uma diferença aí. Mas se eu escolhesse aquele tema escuro do Windows, ele também vai deixar escuro o VirtualBox provavelmente, tá? Acredito eu, não tenho certeza. Bom, o que é a VM VirtualBox aqui, gente? A gente tem aqui, ó, vou criar uma só para vocês verem aqui, para poder fazer uma introdução. A gente clica aqui em novo, vamos colocar aqui um Debian. Aqui você escolhe qual a versão do Debian que você quer, 64, 32. Nesse caso aqui, como esse Windows ele é de 32 bits, então ele não vai permitir que eu escolha uma versão diferente de 32 bits, só vai permitir a versão 32 bits. Se o seu Windows for 64 bits, ele vai permitir você escolher 32 e 64 bits, tá? Próximo, aqui ele pergunta qual memória que eu posso acessar. Eu vou colocar uma memória bem pequenininha aqui só para vocês verem. Então também vai extrapolar a memória da Virtual Machine que eu estou utilizando. Próximo. Pergunta se você quer criar um disco rígido. Vamos criar um disco rígido. Isso depois a gente vai fazer com calma, tá, gente? Só para vocês verem funcionando aqui. Aqui não precisa mudar, depois a gente explica sobre isso. Dinamicamente alocado, depois eu te explico. Aqui eu não quero, vou colocar só um gigazinho aqui, só para a gente fazer um teste, tá? Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Aqui em meus documentos, você cria uma pasta chamada VirtualBox, cria ela dentro de documentos, cria a pasta VirtualBox. E dentro da pasta VirtualBox, você cria as pastinhas dos sistemas operacionais que você quer, tá vendo? Porque aqui dentro é onde a gente vai salvar o disco virtual deste sistema. Documentos, VirtualBox, Debian. Já deu o nome de Debian.vdi, que é o tipo de disco. É um arquivo, tá? Um arquivo comum que você depois pode ficar levando e trazendo isso daí. 1 GB só, criar. Simples, né? Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Simples. Eu só não sei se eu vou conseguir rodar ela, tá? Vou tentar. Vamos tentar rodar uma VM dentro de uma VM. Nunca fiz isso. Vamos ver se funciona. Aí, até funcionou. Fala sério. Tá indo, ó. Ok. Viu que ele tem até um setup, tem tudo isso? Aí eu vou explicar para vocês isso lá na minha máquina real, que vai ser muito mais rápido. Tá um pouco lenta, porque como eu disse para vocês, aqui já é uma virtualização, né? Feito isso aqui, gente, então a gente vai conseguir, a partir desta VM, a gente vai conseguir aprender a utilizar o sistema Linux. Sem você precisar formatar o seu computador. Você vai utilizar ele, vai aprender ele com calma, vai entender como ele funciona. E depois que você entender, você gostar de utilizar ele, você pode simplesmente fazer a instalação nele, na sua máquina. Formata o seu Windows, você já vai estar habilitado em fazer essa instalação, porque você vai testar várias vezes na sua máquina virtual e aí você vai instalar na sua máquina real, ok? Feito isso então, gente, agora a gente vai partir para a segunda vídeo, do qual eu vou ensinar vocês a criar certinho a máquina virtual e também a baixar o arquivo ISO
do qual a gente vai ter o sistema operativo para poder fazer a instalação, perfeito? Um abraço aí, espero que tenham gostado dessa primeira aula e até a próxima videoaula para vocês.